Olá, boa noite! Hoje, 2 de agosto, estamos completando 125 lives. Olha aí, pessoal, hoje, 2 de agosto, estamos completando 125 lives. E eu lembro que nós começamos as lives no dia 15 de junho de 2020. E é a quarta live do café poético com esperança. E eu lembro que a primeira live com café poético com esperança foi com o nosso padrinho Roberto Velasque, um dos coordenadores da Serenata em Conservatória. A nossa segunda live do Café Poético com Esperança foi 10 de julho. Foram 16 crianças do Instituto Esther Valério, em Pitangui, aonde a diretora é Maria José Calderaro, e nós tivemos o apoio do querido amigo Zé Carlos, cantor, escritor e psicólogo. No dia 26 de julho, o padrinho novamente, Roberto Velasque. E por falar em padrinho, também temos uma madrinha desse projeto, que é a Márcia Araújo. E nós começamos com Café com Esperança, e foi um quadro que fez tanto sucesso que nós resolvemos segmentar. Então, carinhosamente batizamos de Café Poético com Esperança. E eu só vou dar um recadinho que, por falar em padrinho, dia 7 de setembro, o Roberto Velasque estará em Belo Horizonte em um evento onde carinhosamente batizamos uma noite em conservatória, um evento inédito em Belo Horizonte, poesia e 3 seresteiros. Então aguardamos vocês 7 de setembro no Bar da Esquina. A arte ficará pronta essa semana e postaremos no Instagram da Esperança Tour e Eventos. E hoje, um dia muito especial, 2 de agosto, chamaremos a querida amiga Tayane Campos, da Tropeada Real de Ipoema. Vamos lá, eu já sei que ela entrou. Tayane Campos, boa noite. Boa noite, meu querido, como vai? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, bem melhor agora, falando com você, com esse projeto maravilhoso. Oh, verdade recíproca, agora é valendo, né? Que nós fizemos um teste mais cedo, né? Então, vamos lá, vamos bater um papo, vamos experimentar um pouco mais sobre essa tecnologia que vem para nos unir, né? É, sem dúvida, né, Tayane? Como é que as situações vão mudando, né? E eu sempre tive muita restrição com tecnologia, sabe? Eu ainda tenho, eu confesso que eu sou bem dinossauro, né? E hoje... mais ao novo, né? A verdade é essa. Acaba sendo resistente ao novo. E aí, quando a gente se vê em meio a uma situação dessa de pandemia, a gente tem que reinventar e descobrir novamente o nosso lugar ao sol, né? E trazer isso para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Sem dúvida. Chegou para agregar valor ao nosso serviço, né, Tayane? Com certeza, com certeza. Tayane, por falar em agregar valor, quem está nos prestigiando da linha dos guias de turismo, o Horácio está aí, Alexandre, o Einar, um grande abraço para o Einar que está morando agora em Ipoema, né? São grandes profissionais aí da área de turismo. Eu estou vendo que muita gente de Ipoema também entrou, da cervejaria Botica, que eu quero ter a honra em conhecer em breve aí em Ipoema, muitas pessoas queridas, né? Ipoema está presente, a gente tem o Reinaldo aí, a Thaís Vieira também, que tem a Cláudia Carina, da Cervejaria Boutique. Ipoema sempre presente, prestigiando a nossa terra. Que bom, muitos méritos. Tayane, vamos lá? Vamos lá. Me fala, por favor, você nasceu em Ipoema, é isso mesmo? Exatamente, eu sou nascida e criada aqui, nativa totalmente, apaixonada pela minha terra, orgulhosa demais do que Ipoema vem se tornando ao longo do tempo, porque Ipoema tem uma história maravilhosa, que é de resistência e de evolução dada ao tropeirismo, né? Essa cultura que é magnífica, que soma a vida de todos nós, de certa forma, né? Que é responsável pela nossa existência, de certa maneira, a gente pode pontuar isso. Sensacional. Por falar em tropeirismo, você é neta de tropeiro, né? Você fala para nós, por favor? Claro, como falar de mim, não falar de
que sou neta de tropeiro, que me orgulho tanto disso. Porque, assim como todos nós, de certa forma, temos uma linhagem tropeira, né? Porque os tropeiros foram remanescentes bandeirantes, foram os tropeiros que vieram povoando, não só as Minas, mas o Brasil de um modo geral, podemos dizer assim. E se não fosse os tropeiros, a gente não estaria aqui. E eu, como neta de tropeiro, faço o que eu posso para poder manter esse legado de união, de tradição, de costumes dentro da cultura, que traz para a gente coisas que são simples, que a gente não pode deixar cair no esquecimento, né? Que é o ato de agradecimento que os tropeiros tinham, de responsabilidade, de respeito. É tanto que se fala que palavra de tropeiro valia mais que dinheiro, de modo que eles eram tão assim corretos com o que falava e com o que fazia, né? A gente busca fazer isso hoje na vida. Sim. E você faz muito bem isso, Tayane. Você é muito coerente com o que você faz. Inclusive tem uma novidade, que você hoje é diretora do Museu do Tropeiro, não é isso mesmo? Exatamente, hoje à frente do Museu do Tropeiro, museu que, assim, como eu, tem outras pessoas que foram formatadas lá dentro, e assim, é um grande marco na história de Ipoema, um divisor de águas mesmo. O museu, ele trouxe para Ipoema o alavancar do turismo na nossa região, né? E hoje, como o museu é um ecomuseu, é um passo à frente dessas instituições que não só reconhece uma cultura, mas dissemina ela, né? Mantém, que é o diferencial do nosso museu hoje, é isso. É o fato de ser um ecomuseu, onde a comunidade é parte da história, faz parte do legado do museu. Tanto é que eu fui formatada lá dentro, passei por todos os grupos do museu. Me preparei dentro da cultura tropeira para estar no posto que hoje eu assumo com muito orgulho e com muita honra mesmo, de verdade, estar ocupando uma cadeira que é mais do que uma cadeira. É um gesto de tradição, é um modo de responsabilidade com aquela cultura que foi deixada e que não pode ser esquecida, né? Porque promulgar o tropeirismo é muito difícil. Porque, de certa forma, os costumes, Marco, assim como tudo se adapta, eles também. A gente não vai ter aquele tropeirismo do século XVII, a gente tem um tropeirismo remanescente dos tropeiros boiadeiros, mas é a nossa cultura, faz parte dos costumes que foram deixados lá do século XVII para o século XXI hoje. Isso é muito importante a gente manter, resgatar, sabe? O Tayane, e lá são realizadas atividades, né? Lá que eu digo no Museu do Tropeiro, são realizadas... fala um pouquinho de algumas, por favor. Então, o museu hoje ele detém algumas manifestações culturais que buscam trazer a cultura tropeira na sua essência para a realidade, para a atualidade. Como as lavadeiras, que são mulheres que algumas foram lavadeiras de fato, né? Na época do tropeirismo, lavavam roupas na margem dos rios, e seria onde elas encontravam com os tropeiros, passavam pelos rios, os tropeiros iam sempre à margem dos rios para seguir sua viagem, e acabavam por encontrar com essas mulheres que lavavam roupas nos leitos dos rios. E em respeito ao fato de eles estarem passando, né, ali com a sua tropa, elas retiravam a roupa do rio, cantavam enquanto eles passavam com seus animais, e logo depois eles instalavam chicotes para agradecer aquele canto. Surgiam também alguns flertes, onde algumas ligações surgiram daí, dos tropeiros com as lavadeiras, algumas heranças, né, algumas pessoas nasceram daí, na nossa região a gente tem muito isso. E também hoje a gente detém o Grupo Instaladores de Chicote, do qual eu orgulhosamente faço parte, que é onde a gente utiliza esse gesto de instalar os chicotes para resgatar, agradecer e dar sempre as boas-vindas para todos que participam dessa cultura e que se reconhecem dentro dela. Então, o museu ele é mais do que um simples museu, ele é um marco porque aquela tradição que nos foi deixada, ele não só resgata, como ele consegue manter e disseminar isso, ele dá oportunidade. A gente tem oficinas que o museu promove para que os turistas possam instalar chicotes, possam tocar berrante e se reconhecer dentro dessa cultura, porque todos se encantam com o tropeirismo. É impossível não se conectar com essa cultura que é tão forte na nossa região. Quando você chega em Ipoema, a entrada nossa é um monumento ao tropeirismo. Então, assim, como não se reconhecer? Você passa na praça, daí você encontra com alguém montando a cavalo, costumes deixados pelos tropeiros. Então, assim, as pessoas se reconhecem dentro dessa cultura. E é isso que faz o diferencial para Ipoema. É a capacidade das pessoas enxergarem não só a oportunidade turística na cidade, mas cultural. Se orgulhar daquela tradição que foi deixada para eles, sabe? Sim. Ô, Tayane, olha só, é claro que nós estamos numa fase não favorável, né? Mas quando nós estamos na fase, vamos dizer, normal das coisas, essas atividades elas acontecem quantas vezes por mês? Ela é semanalmente? A gente Como tem é que funciona?
O museu hoje ele promove alguns eventos dentro da cultura tropeira, não só para ficar, porque a gente consegue levar o tropeirismo a outras cidades, mas também a gente quer que as pessoas que cheguem em Poema possam compreender que o morador também tem esse momento de união, porque a roda de viola ela nasce para isso, para que o morador possa se reorganizar dentro da cultura tropeira e se sentir parte de um evento. E mostrar essa cultura para as outras pessoas de uma maneira, olha, somos parte de tudo isso que vocês estão vivenciando aqui hoje. E nos orgulhamos disso. E daí nasce a Roda de Viola, que é um encontro que acontece mensalmente, né, após o aniversário do museu. Uma festa que é um grande evento dentro da cultura. A gente tem uma semana que acontece um seminário, que a gente todo mundo envolvido dentro da cultura tropeira, a gente faz os convites, a gente tem semana de palestras, oficinas dentro do tema tropeirismo, e a gente fecha o evento com o aniversário do museu, que é um grande evento que acontece aqui, geralmente, ou é na praça ou no Campo da Aliança. Sensacional. Ô, Tayane, nós tivemos a oportunidade de levar um grupo em 2019, inclusive quem me apresentou a você, né, eu até falei o nome dele, é o Alexandre Martins. E nós tivemos a oportunidade de presenciar essa roda de viola. E o pessoal não esquece até hoje. E o mais interessante é que a composição, a igreja fica aberta também, né? Durante esse evento que acontece. E a praça fica super cheia, um ambiente muito familiar. E ali vem de encontro o que você está dizendo, né? Ali a preservação da cultura, a participação da comunidade, né? Faz com que movimente, né? Gere renda, atrai turistas e, enfim, todo mundo participa. Desculpa te interromper. Não, fica à vontade. É muito difícil quando você vai em algumas cidades, você vê, por exemplo, algumas festas acontecendo e você não vê o envolvimento da comunidade. Isso. O tropeiro, ele traz isso, esse envolvimento da comunidade dentro desse evento. Ele desperta a sensação de pertencimento. E não daquela coisa, estou fazendo para o turista. Não, estou fazendo para o morador local e o turista que está nos prestigiando. Porque sim, a roda de viola, ela não é simplesmente um evento. Ela é um encontro, ela é uma celebração. Tanto que ela acontece nas noites de lua cheia, para poder resgatar aquele gesto que os tropeiros faziam no decorrer das suas caminhadas. Eles paravam e, durante aquela noite, eles tocavam viola, contava-se causos, saía-se trovas, vinham os versos. Então, tinha toda uma poética em torno das rodas, dessas rodas de violas que aconteciam. E a gente busca resgatar isso. Tanto que a gente tem durante a roda de viola, não é simplesmente um evento onde se encontra só música. Não que a música não seja importante, é de grande relevância. Mas a gente entrega também uma cultura bem maior do que simplesmente um evento. A gente entrega Drummond, a gente consegue trazer outros eventos ligados à cultura, outras atrações ligadas à cultura tropeira que fazem toda a diferença, que é importante a gente ter essa comunicação cultural. A gente tem que resgatar isso. A gente tem que ser ponte da transmissão de conhecimento, de sabedoria, né? E enaltecer mesmo a capacidade de criação de cada um, né? Porque é arte, a gente tem que viver um... Sim. Ô, Tayane, olha só, por falar em poesia, eu sei que você é uma apreciadora, né? E aquela pergunta que não quer calar. Tem muita gente que está aí presente que adora poesia. A madrinha entrou, a Márcia Araújo, Neuza Costa está aí. E fica a pergunta que não quer calar. Tem poesia? Tem poesia, inclusive, se me permite respondendo algumas perguntas. A live é sua. Todo mundo perguntando sobre a abertura do museu, ainda estamos fechados, mas brevemente reabriremos. Todos serão avisados, comunicados, né? A gente tem a rede social do Museu Oficial, que hoje é Museu do Tropeiro Oficial. Eu peço que sigam, porque por lá a gente vai dar todos os comunicados oficiais da abertura do museu. E para deixar bem claro que ainda que estejamos de portas fechadas, e Poema está de portas abertas, claro, gente, com as normas de segurança, porque o momento nos exige isso, nos exige responsabilidade, mas acima de tudo, conectividade com o que a gente tem de melhor, que é a cultura. E falando de cultura, eu não poderia deixar de falar de Drummond, né? Então vamos de... Porta vive aberta a porta da casa. Ninguém entra para furtar. Por que se fecharia a porta? Quem se lembra de furtar? Pois se há na casa, a porta aberta há de estar, como a vida aberta. Só se fecha mesmo esta porta para que dar ao sonho aberta. Carlos Drummond de Andrade. Tayane Campos, sensacional. Ô, Tayane, fala para... Maravilhoso. Fala para nós, por favor, a partir de quando que a poesia entrou na sua vida? Né? Qual
De onde que surgiu essa influência? Museu do Tropeiro. Ah, da fonte. Palavra. O museu ele nos formata, ele traz para a gente essa oportunidade de compreender Drummond, que vai a um simples poema, porque Drummond está presente na nossa vida. Ele consegue retratar a ruralidade com tanta propriedade, com tanto carinho e com tanto respeito, que faz com que a gente se encante e se sinta parte daquele poema. Quando eu falo porta da rua, eu estou saudando, deixando bem claro que as portas de poema estão escancaradas para todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir e que vão nos prestigiar nos eventos posteriores que a gente vai realizar. Ainda que no momento exija da gente essa segurança, né? Esse receio, mas ainda assim, se a gente souber nos portar diante do momento, o poema está sempre de portas abertas, como a vida sempre tem que estar aberta, né? Então, o Drummond entra na minha vida desde sempre, através do Museu do Tropeiro. São mais de 18 anos do museu hoje, ele tem 18 anos, então, assim, podemos dizer que tem 16 anos que eu estou participando do Museu do Tropeiro e são 16 anos me formatando para o melhor, que é para a vida. Então, é um caminho, assim, a cultura tropeira é um caminho sem volta. E eu adoro saber que eu posso caminhar por ele. Sensacional. Ô, Tayane, olha só, vamos falar um pouquinho dos atrativos de Poema. Inclusive, eu vi que a Lilian, da Pousada Pedra que Brilha, no qual nós estaremos hospedados, né, de 29 a 31 de outubro, ela entrou, está nos prestigiando, né? Fala um pouquinho, por exemplo, do Museu da Farmácia, que é super interessante também. Olha que maravilha, que é o Museu da Farmácia. A gente tem hoje, a cultura tropeira, ela traz para a gente um link tão grande com o Museu da Farmácia, porque antes os tropeiros utilizavam de plantas medicinais. E para qualquer coisa que precisava, né? Qualquer dor, algo do tipo, machucado. Então, assim, já veio o Museu da Farmácia trazendo como era feito isso. Como que era a comunicação. E a gente tem o Tomás, que é um grande entusiasta da área, que hoje resgata a tradição do seu avô e explana isso de uma maneira tão emocionante que eu convido a todos a conhecerem o Museu da Farmácia. Porque ele tem um acervo tão precioso, Marco, é maravilhoso. Eu desconheço, assim, alguém que tenha um acervo da capacidade que ele tem e que fale com tanta propriedade, com tanto amor desse ofício que, assim, passou de geração, né, para ele. E hoje é algo assim que para a gente faz toda a diferença, que era o modo como se tratava na época, né? E o Museu da Farmácia, ele traz essa oportunidade da gente conhecer como que era o método na época, como que se fazia, como manipulava os remédios, como era feito. E aí eu fico o convite para conhecer não só o Museu da Farmácia, como os demais atrativos que a gente tem. Pois é, aí por falar nos demais atrativos, vamos falar um pouco dos atrativos naturais, das cachoeiras, né? Cachoeira Alta. Fala um pouquinho, por favor. A água, que quem bebe dessa água sempre volta, eu tenho certeza disso. Assim, a gente a beleza natural aqui assim, é exuberante. A gente tem a Cachoeira Alta, que são 110 metros de queda, é maravilhosa a Cachoeira Alta. A Cachoeira do Patrocínio Amaro, com sua imponência também, a Cachoeira do Meio. E são atrativos que se conectam. Por que eles se conectam? Porque dentro daquela natureza toda, você consegue compreender, sabe, Marco? E o turismo, ele tem que ser algo sustentável. Porque é muito difícil você ver atrativos igual... Nós temos bastante atrativos hoje, depedrados. É muito difícil. A nossa região não tem isso. A gente tem esse cuidado, né? A gente tem o Adilson e a Tânia, um abraço para eles, do patrocínio, que cuidam tão bem, são zeladores realmente, não só do produto turístico Cachoeira Patrocínio Amaro, é zelador da natureza que naquele lugar entrega para eles, sabe? É isso que é importante. Do mesmo modo na Cachoeira Alta, inclusive a Cachoeira Alta recebe grandes eventos, grande esporte, então assim, é maravilhoso ver como as pessoas cuidam. Elas compreendem que não é só simplesmente utilizar aquilo como um produto turístico, você precisa manter, porque aquilo ali é sua vida, água é vida. Então assim, a gente tem beleza natural, assim, exuberantes. Mas a gente tem uma coisa que eu acho muito importante. O ipoemense hoje, ele cuida da sua terra. Isso é fantástico. É maravilhoso saber disso. Ô, Tayane, dentro desse contexto que você está falando, eu lembro que nós visitamos com você, com o Alexandre, lá o Morro Redondo. E o nível de preservação, o pessoal ficou encantado. Eu acho que a Neuza Costa está aí nos assistindo.
Se ela quiser dar o depoimento aí, Neuzinha, você fica à vontade. E eu lembro que foi um momento único, né? Porque eu não conhecia, né? Então, eu sei que, claro, que tem uma coisa é você olhar na internet, né? Outra coisa é você presenciar ali, você vem subindo, né? Na hora que você... pode falar. 360 graus de um mar de pura montanha, um lugar maravilhoso. É mágico o Morro Redondo. Tão mágico que é que a gente tem hoje lá um monumento que chama o Destino. E olha que preciosidade é o nome desse monumento, que remete ao que a gente está fazendo naquele momento, que o destino nos levou ali. E é um momento de reflexão, é um momento de contato direto com a natureza. É um lugar maravilhoso, é mágico. E assim, eu acho muito importante que o Morro Redondo hoje ele não resgata simplesmente um atrativo, um mirante. A gente tem a festa de Santa Cruz que resgata... Fala um pouquinho para nós, por favor, dessa festa que é super... Desculpa te interromper, que é super tradicional. Olha só para você ver, são 13 quilômetros onde as pessoas vão percorrendo a pé. A gente tem 12 cruzeiros no decorrer da estrada, que são 12 marcos, onde a gente para, a gente reza, faz as orações, faz a sua prece e vai seguindo. Quando chegamos no Morro Redondo, tem geralmente algumas atrações culturais lá. Logo depois também tem uma missa, tem a bênção, e todo mundo retorna para casa. Mas é uma paz maravilhosa que o lugar proporciona. Mas eu acho que o mais bonito do Morro Redondo não é simplesmente isso. É que toda aquela mudança que se encontra lá hoje, de estrutura, foi feita através da mobilização da população local. Olha que maravilhoso. E foi tudo no lombo de burros e mulas, porque é muito difícil levar as coisas lá para cima. Você subiu, você sabe que é íngreme. Então, assim, tem uma ligação muito grande com o tropeirismo. E a gente também agradece muito o Rony Jober, porque foi uma pessoa que foi um mobilizador, um divisor de Redondo, é um grande entusiasta, é um militante da área do turismo sustentável, que a gente deve agradecimentos e parabéns também, sempre. O Rony é um grande mestre, a gente tem muito que aprender com ele. Ele se intitula Aprendiz de Jardineiro. Eu acho que ele já está mais que aprendiz de jardineiro. Mas é um lugar maravilhoso, que eu convido a todos conhecerem. E, assim, eu tenho certeza que, assim... um dos atrativos, se não será o melhor, porque o melhor, sem dúvida alguma, é o Museu do Tropeiro, porque você consegue se reconhecer dentro dessa cultura que é maravilhosa. Mas o Morro Redondo também traz essa conexão com o tropeirismo, que é único, é fantástico. E, assim, fica o convite para todo mundo. Ô, Tayane, é o seguinte, você estava falando de pessoas de destaque, né? Igual você falou do Rony Job, ele tem um trabalho maravilhoso, ele é outro entusiasta também, né, de poema. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, ele inclusive nos acompanhou no Parque Estadual Mata do Limoeiro. Você lembra? Tava um frio aquele dia, você lembra? Chovendo, né? Foi ótimo, não comprometeu em nada, né, o passeio. E ele estava nos acompanhando, né? Falar de entusiastas, falar de turismo e não falar do Parque Estadual Mata do Limoeiro seria uma gafe. Isso é impossível. Né? Não posso deixar de falar do gigante pela própria natureza. O parque é excelência em receber, é maravilhoso em organização, em uma turma afiadíssima para estar recebendo as pessoas. Assim, são seres humanos cuidando de seres humanos, o que é mais importante, porque a gente costuma encontrar em determinados lugares pessoas engessadas ao receber. Estão ali para receber as pessoas de maneira totalmente arredia. Ali não, ali tem acolhimento, tem uma trilha de sentidos que é maravilhosa, sem contar que o parque hoje conta com vários atrativos naturais. A gente tem várias cachoeiras que, inclusive, os turistas podem tomar banho, né? E eu convido todo mundo a seguir também o Parque Estadual Mata do Limoeiro no Instagram. Eles são maravilhosos, fazem um trabalho, assim, de educação ambiental na região maravilhoso. É um divisor de águas também na nossa região, porque o parque ele veio a somar muito. Eu tenho muito orgulho do Parque Estadual Mata do Limoeiro, porque assim como toda a nossa região, a gente precisa compreender que a natureza ela pode sim e ela vai ser uma grande ferramenta para a gente no futuro, mas se a gente não cuidar, a gente vai pecar, a gente vai ficar sem. E eles fazem isso, além de cuidar, eles nos ensinam a trabalhar com ela, então assim, é maravilhoso. Sim. Ô, Tayane, eu vi uma live já há mais tempo, é Alex, né, do Parque Estadual Mata do Limoeiro, e eu achei ele de uma competência singular. Pode falar.
o Alex não é filho de Poema, mas já se tornou poemense. Tá mais que poemense, né? Carismática, é um querido, é uma pessoa assim que consegue ir além do que o parque o limita, sabe? Ele leva o parque além dos limites territoriais, né? Ele leva além, inclusive o parque foi premiado recentemente com o prêmio Hugo Werneck, isso assim, é um reconhecimento enorme para o parque. Eles têm projetos fantásticos. O Alex é um gestor assim que é um exemplo para todos nós. É uma pessoa que leva a educação ambiental, a nossa cultura, porque é muito difícil você ver alguém que trabalha com educação ambiental trabalhar com a cultura. Ele não, ele trabalha com a cultura, com a educação ambiental e ele trabalha com pessoas. Acho que é um divisor de águas na gestão dele que se aplica à pessoa dele também. Então, assim, sou encantada com o Alex. Poucos, assim, todos os elogios serão poucos para ele. Eu vi que, porque eu estou seguindo o Instagram, né, as reuniões que acontecem dentro do parque, esse envolvimento, né, da comunidade, essa diretriz dessa consciência ecológica, a própria sustentabilidade também, muito presente nessa gestão de vocês, tanto da parte dos atrativos da infraestrutura, meio de hospedagem, também de infraestrutura, de transporte, de operadora, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a sua empresa. Então, esse conjunto, né, que faz ali a cadeia do turismo, né, ela está muito bem delineada através de vocês. Então, muitos méritos. Ô, Tayane, fala só um pouquinho, por favor, sobre a Trilha dos Sentidos, para quem ainda não conhece, por favor. É maravilhosa, gente. Vocês têm que vir. Eu vou dar um spoilerzinho. Você faz ela dada. E assim, você tem experiências no decorrer da trilha. A Fernanda é a mediadora também. Um abraço para a Fernanda, que é muito querida, uma pessoa assim maravilhosa. Assim, é a pessoa que eu quero ser quando eu crescer, porque ela é excelência em receber, em acolher e em transmitir conhecimento. Que eu acho que é fantástico isso, a capacidade de sensibilizar e de cativar os outros. Então, assim, você faz a trilha vendado, ao percorrer da trilha, ela vai te guiando. Você vai ter contato com diferentes coisas durante a trilha. E eu acho que vocês têm que fazer. Não vou dar mais spoiler, porque é uma trilha fantástica. Eu tenho certeza que vocês vão falar. Eu tô até vendo, tem alguém que colocou, que adorou, que viu no programa. Tô indo. Trilha, né? E foi sensacional. Adorei também, adorei. Eu fiz questão de assistir. E é lindo. O parque é maravilhoso, gente. A sensação de fazer essa trilha é muito boa, porque... Olha, trabalha a sua visão, trabalha o seu olfato, trabalha o seu tato. Então, assim, você tem que se sentir na natureza, você tem que desconectar e realmente estar ali para aquilo que você está fazendo. E isso mostra o quanto que a gente é acelerado na vida. Porque se você é uma pessoa muito acelerada, você custa dar uma baixada para poder fazer a trilha. E aí, quando você consegue compreender tudo, você vê que assim, a vida passa batido e você acaba acelerando os processos que seriam naturais na sua vida. É fantástico. Ô, Tayane, aí dentro dessa linha, você tocou num assunto interessante, que a última live foi com o Marco Portela. Ele é professor de yoga e ele teve um infarto, ele criou uma técnica dentro do hospital, sabe? De yoga. Inclusive, depois, eu tenho que... Foi até bom falar isso, porque eu tenho que pedir para ele um videozinho para eu postar sobre esse momento, né, tão único, né, e tão pessoal. Ele compartilhou ali a experiência dele no momento onde ele poderia guardar a experiência dele, e ele fez ao contrário. Eu estou comentando isso porque não adianta, né, estar no lugar só presencialmente, sendo que a cabeça está vagando, não é? Por isso que eu estou comentando isso. E aí, você vai entender por que eu vou comentar isso, que eu também quero falar de uma pessoa que eu gosto muito, que é a Arlene, né, do Fazendinha, do restaurante. Eu tive a oportunidade de fazer uma live com a Cida Gomes e ela me perguntou qual que era a importância da gastronomia no turismo. E aí eu comentei, se a pessoa não tiver presente, ela complementa o pacote. Mas se você segmenta, se você monta um turismo gastronômico e você tem consciência que aquele atrativo está no roteiro, você já tem uma outra visão. Então, depende da concepção, não é? É o que você falou.
Eu costumo dizer, assim, quando se vem aí poema, é o que eu observo com os meus clientes, tá? Hum? Eles falam o seguinte, olha, eu venho em poema, eu tô voltando à casa da minha avó. E Sim, aí, por que que tô voltando à casa da minha avó? Quando você chega na fazendinha, você se reconhece dentro daquela infância e você consegue voltar no passado, assim, numa fração de segundos. E quando você vai degustar o que a Arlene oferece, você viaja que você quer ficar lá. A Arlene, ela não entrega, assim, é muito fácil. Eu já fui em vários restaurantes onde as pessoas entregam comida. A sim. Arlene, ela não entrega comida, ela te entrega uma viagem, ela te possibilita a você ir à casa de vó, a você ir a uma fazenda, a você assim, se transportar para um universo que as pessoas não estão acostumadas. Olha para você, quando você entra na fazendinha, você sente o quê? Mineiridade, você sente Sim, aconchego, você sente sim. simplesmente que você está no lugar que você quer ficar e não quer sair. Então, assim, por Uhum. que que você quer ficar e não quer sair? Porque ali você está sendo acolhido. A pessoa já te recebe de uma maneira tão aconchegante que você consegue ficar bem, se alimenta muito bem, porque a comida dela é maravilhosa. É. Eu não só a casa de vó, não só a casa de vó, ela traz um requinte da atualidade do que há de melhor na cozinha mineira, porque ela é fera na cozinha. E assim, quanto a isso, eu digo que Poema só tem a ganhar, porque a gente tem filhos Uhum. da terra levando o nome e trazendo a responsabilidade de representatividade da cozinha mineira para a nossa região, o que é um grande Sim, marco. Porque é muito difícil você encontrar em distritos segmentos turísticos que estejam tão alinhados, sabe, Marco? E aqui a uhum. gente tem. Sim, É o que faz o sim, diferencial de Poema, é o que torna Poema um potencial turístico enorme, porque as pessoas elas se preocupam em entregar aquilo que elas gostariam de receber. E é essa a sacada do turismo, essa sacada de trabalhar com pessoas, né? Então, não tem sim. um dia que você fazendo dia que você não é bem acolhido. Ô, Tayane, a própria posição também ali do restaurante, né? Que favorece essa união entre os setores, né? Ela é bem estratégico o restaurante, né? E Sim, sim. igual você falou, super aconchegante, né? Tayane, olha só, eu lembro que nessa viagem em 2019 você fez uma apresentação dentro do restaurante, Fazendinha do Instalado Chicote, você lembra disso? Lembro, claro que lembro. Todo mundo fica assustado com os chicotes, com o barulho que se faz. Então, algumas vezes eu fiz isso, né? É muito bom. Instalar chicotes é para dar Sim. boas-vindas, para agradecer. E assim, ainda no momento não posso instalar aqui na live, ainda não permite, mas vamos breve, assim, Vamos pessoalmente, sim, para vamos todos, sim. porque vão nos prestigiar. 29 a 31 de outubro aí. Pois é, tem encontro. Esse já tá marcado. Já estamos marcados. Então, assim, as boas-vindas, tenho certeza que vai ser com chicote de argolas, como os tropeiros faziam. Ainda que não seja tropeira, tá? Eu gosto muito de dizer isso, que eu nasci em tempo errado, vamos dizer assim, mas me orgulho muito dessa tradição. Os costumes e a tradição eu faço questão de manter, porque faz parte de mim, faz parte de você, faz parte da gente. Eu acho que isso é que é importante. Tayane, para os amantes da poesia que estão nos assistindo, pergunta que não quer calar. Tem mais uma poesia? O que tem, eu não posso deixar de falar de tropeirismo e não falar desse poema que remete lá na saudade da gente, né? E que bate bem fundo, que é O Tempo e a Saudade. Acho que todo mundo vai gostar dele. Vamos lá. Vamos lá. O tempo é saudade. O tempo passa ligeiro. Saudade fica no ar. Na vida de um tropeiro, muita história para contar. O cheiro de terra molhada, o café de rapadura, fogãozinho de lenha e marcas de ferradura. Tropeiro me leva contigo, tropeiro me deixa sonhar, deixa eu matar a saudade, deixa eu poder recordar. Nas doces e tristes lembranças, a tropa pelo rincão. Tropeiro com sua viola canta coisas do sertão. A saudade aperta o peito, a lua é cheia de amor. Banha o corpo dos seresteiros, rolam lágrimas de amor. No aconchego do abraço, no sorriso e no olhar. Uma estrela cadente beija a terra em um piscar. Quando eu dormir, não me acorde. Deixa eu poder repousar. Quero que essas doces lembranças sejam minha canção de ninar. Valéria Ardoça. Uau! Como Tayane Campos. a saudade que a gente tem de um tempo que não que passou, mas que a gente procura sempre lembrar e trazer para a nossa realidade.
muito importante mesmo. Ô, Tayane, olha só, mudando um pouco de assunto, tá? Vamos falar sobre a sua empresa, Tropeada Real. A partir de... Disseminando, eu costumo dizer o seguinte, a Tropeada Real, ela nasce para disseminar a cultura e compartilhar saberes. E para ser a sua tropa na Estrada Real. Olha só que legal. Porque a gente tem hoje em Poema a capacidade de você conhecer os artefatos tropeiros, a gente tem a capacidade, nós entregamos para vocês a visita mediada dentro do museu, onde você vai conhecer um pouco sobre essa história. Mas vivenciar de fato a cultura tropeira, você vai vivenciar com a Tropeada Real, você vai aprender a andar a cavalo, você vai ter uma condução turística onde durante os atrativos, nós vamos contar a ligação de cada atrativo com a cultura tropeira. A gente vai trazer o estalar de chicote, o berrante, que não pode faltar, porque é isso que a Tropeada Real se propõe a fazer. Trazer aquilo que o museu, de certa forma, nos entrega como principal, que é a cultura tropeira, e nós trazemos o quê? Aquela oportunidade de você vivenciar o tropeirismo, de você sentir Sim. como... Não, ainda que você não possa tropear como os tropeiros faziam, porque era de maneira bem difícil, eram em trilhas com difícil acesso, você pode hoje sim cavalgar na Estrada Real, porque nós estamos na Estrada Real, que é muito importante a gente deixar isso bem claro. Nós estamos no caminho dos diamantes, pois Ipoema é de fato um diamante que está na Estrada Real. Nós somos capital estadual do tropeirismo, que são dois assim, títulos importantíssimos para a gente. E a gente tem a Tropeada Real, que traz para você a capacidade de você aprender a andar a cavalo, de você se reconhecer dentro da cultura, de você vivenciar como que eram esses tropeados, como que era o andar a cavalo, como que é cavalgar pela Estrada Real. É simplesmente montar num cavalo? Não, tem o cuidado com o cavalo, tem o cuidado que você tem que ter em cima do cavalo, porque o tropeiro ele não maltratava o seu animal. E hoje a gente vê muitas pessoas que andam a cavalo maltratando o animal. E a nossa pegada, o nosso lema maior é cuidar do animal acima de tudo, porque o tropeiro fazia isso. Ele cuidava do seu animal, porque o seu animal era a sua ferramenta de trabalho. Então a gente vem trazendo o cuidado com o animal, a gente ensina as pessoas a andarem da maneira correta e cavalga pela Estrada Real até o Parque Estadual Mata do Limoeiro e demais atrativos. Sensacional. Ô, Tayane, e quando que surgiu essa ideia de você montar a empresa? Então, a minha empresa ela surgiu através de um curso que eu fiz com o Senac. Hoje a gente tem a superintendente de comércio e turismo, a Miriam Selme, que foi a nossa mentora durante o curso, e eu já tinha esse tropeirismo aguçado, sabe? Essa coisa de montar cavalo e levar as pessoas para a região. E foi aí que eu decidi formatar isso e entregar isso como produto turístico, porque aí a gente fez para formar como guia, né? A gente tinha que entregar um produto. E foi aí que surgiu a formatação da Tropeada Real para manter a tradição e levar isso além das fronteiras e trazer essa realidade para o turismo, né? Como um produto turístico. E não simplesmente como palestras, porque a gente entrega palestras também, né? Mas a gente traz um pouco mais. A gente leva para a palestra para as pessoas conhecerem a cultura tropeira e traz ela para a gente, para que ela se reconheça parte da nossa cultura e faça o papel de disseminador, que é o mais importante, é que ela leve um pouco mais dessa cultura. Não é simplesmente o lado turístico, é o lado cultural que a gente tem que resgatar. Essa é a missão da Tropeada Real hoje. Nosso lema é disseminar a cultura e compartilhar saberes, que é o mais importante de tudo. Ô, Tayane, aí entra a questão da vivência que você teve no Museu do Tropeiro, na própria administração. São desafios diferentes, mas que se complementam. É verdade que o foco é o turismo. Então, eu fico imaginando, né, essa importância, essa bagagem que você teve de conhecer a base, né, a infraestrutura, para ali você ter os desafios, né? E transportando ali para a sua empresa, você sabe exatamente os pontos fortes, os pontos fracos, que, claro, né, tem os pontos fracos também. Isso, eu não poderia falar sobre todo esse projeto, né? Eu devo muito isso aos antigos gestores do museu, do Tropeiro, que me formataram, a Eleni Vieira, que foi a gestora que me antecedeu, a Aparecida Madureira também, a Ana Maria. Então foram pessoas que tiveram tato para lidar com a gente. Museu, sabe? Nos formataram da melhor maneira possível, fazendo com que a gente compreendesse que aquilo que a gente faz de modo natural é cultura, é algo que deve ser mantido, é algo que as pessoas lá fora cultualizam de uma maneira assim de reconhecer.
E a gente tem que trazer isso, o que a nossa gestão hoje busca para a nossa cultura local é fazer com que as pessoas sintam orgulho da sua tradição e se sintam Sim. parte. Sabe? Eu acho que a palavra do século chama-se pertencimento. As pessoas têm que Isso. compreender que a tradição e a cultura, ela move o mundo. E você é parte desse processo de mover o mundo. Então, se você quiser mudar o mundo, você tem que compreender que a cultura está ali. Ela é sua ferramenta para isso. Não dá para mudar o mundo. As pessoas não mudam do dia para a noite. É um processo. E todo esse processo vem de quê? Vem de envolvimento, vem de dedicação, vem de esforço. E é isso que a nossa gestão aposta, né? A nossa gestão busca reconhecer trabalho acima de tudo e também aquela pegada da cultura que a gente não pode esquecer nunca, que a cultura ela traz mais do que valor, ela traz valores, que é o que o ser humano, de certa forma, perdeu ao longo do tempo, mas que está recuperando. Sim. Tayane, olha só, por falar em produtos, por falar em parceiros, em gestão, em fornecedores que fazem parte aí da cadeia do turismo, a cachaçaria mineiriana também, que nós falamos da cervejaria, mas Isso. a cachaçaria mineiriana também. Eu conversei com Ana Marta, né? A Marta. Ana Marta, há muito tempo atrás mesmo. E a vida é tão interessante, né? Que quando eu fui a Ipoema, eu não sabia que ela estava distraí, na verdade. Eu conversei com ela, mas já tinha tanto tempo, né? Aí eu falei, gente, a cachaçaria mineirana é daqui, né? Então, assim, como é que as coisas vão acontecendo, né? E vão movendo, e aí, de repente, poxa vida, olha só, né? O que foi plantado lá atrás vai ser adaptado ao presente, verdade, né? é muito comum de acontecer, assim, eu estar em outra cidade dando palestra e eu reconheço um produto da minha terra. Isso é um orgulho tão grande que eu tenho, porque assim, a gente acaba esquecendo dos produtos que a gente tem, de Sim. divulgar isso, de enaltecer o quão importante, porque quando a pessoa está produzindo, ela está colocando mais do que simplesmente um trabalho, ela está colocando amor, ela está se entregando para realizar aquele produto. E daí, quando eu chego em uma outra cidade, eu encontro a cachaça mineiriana, ou eu encontro o café Moá, que é do Moacir aqui da região. Aí, ó, não conheço, ó. Tá vendo? Tem que conhecer. Coisa para você conhecer. E você consegue compreender que o produto ele está indo além das barreiras de um município. Isso é muito importante. É muito importante. Essa parte que a gente consegue levar um pouco da gente para fora. E assim, a gente tem a Mineiriana, a gente tem a cervejaria Botica, que é maravilhoso. Você conhece a Botica, Marco? Não, não conheço. Eu tive a oportunidade de conhecer, eu tenho conversado com ele virtualmente, mas eu não o conheço pessoalmente, não conheço a cervejaria. Eu estou querendo, inclusive, incluir no roteiro, né, esses dois atrativos, tanto a cervejaria quanto a cachaçaria. Por favor, pode colocar no roteiro que não tem como deixar de passar na Botica. Sim. E na cabeça. São dois produtos assim, que a gente tem despontado, tem levado nosso nome adiante, tem levado a nossa terra adiante, e são de suma importância. São duas pessoas que militam também, tanto na cultura quanto no turismo, estão levando o nosso legado de amor, tradição e reconhecimento, e que vale mais do que a pena conhecer, é obrigatório. Sim. Ô, Tayane, olha só, nós falamos da Tropeada Real, mas eu gostaria que você deixasse as mídias, reforça as mídias. Como que acha, como que contrata o serviço da Tropeada Real? Então, nós estamos retomando, porque a gente parou com a pandemia, né? A gente ficou em stand, a gente está reformulando o Instagram, mas aí tem o meu Instagram, que é Tayane Campos Oficial, por ele vocês vão me encontrar lá, também na bio vai estar te direcionando para o Tropeada Real, para todos os contatos, tem lá e-mail, WhatsApp, todo modo de contratar, e a gente manda os pacotes, informa direitinho. Só seguir @ Tayane Campos Oficial. Já deixo bem claro também, segue @ Museu do Tropeiro Oficial, que vocês vão ficar sabendo sobre tudo dentro da cultura tropeira do nosso distrito. E até além, tá? Porque a gente vai bem além de Ipoema. Maravilha. Ô, Tayane, eu lembro de um evento que você participou aqui em BH, da Esperança, que eu não lembro de qual, eu não sei qual edição que foi. Depois eu tinha que olhar com calma, eu acabei não separando. Mas eu lembro que você tocou o Berrante,
E o pessoal ficou louco. E aí você estava falando do berrante, dos salas de chicotes, o Alexandre até colocou, ó, você pode tocar o berrante ao vivo. Eu sei que não é o caso agora, mas não, a próxima a gente pode marcar, porque aí Vamos você se fazer a próxima, prepara. berrante? É, Vamos claro. vamos fazer a próxima com o berrante. Como a Alexandra acabou de falar que quer ouvir o toque do berrante, que é emocionante. Berrante é emocional. Vamos deixar para a próxima berrante. Vai ser um Sim, prazer, mais uma vez, estar com você e trazer esse toque é que verdade, é sim. não só move a gente, assim, vai lá no íntimo mesmo e traz aquelas Sim, lembranças. Eu acho que todo mundo, quando escuta o toque do berrante, ele quer ser tropeiro. Ou então ele lembra de como que era na casa da avó, o som do gado, lidando com os animais, o campo, né? Essa ruralidade, ela fica bem aguçada. É emocionante o toque do sim. berrante. Sim. Eu lembro que o pessoal gostou muito. Eu tenho isso filmado, vou procurar aqui em qual edição que foi. E aí eu vou te encaminhar, mas foi um momento único. Por favor, por favor. E por falar em momento único, pessoas únicas do nosso distrito, eu gostaria de enaltecer também o que eu falei dele de manhã, né, no nosso ensaio, que é do Arthur, que é uma pessoa de Poema, mesmo, Ah, é o nosso sim. distrital. É um filho da terra que tem nos dado muito orgulho, é uma pessoa que reconhece essa cultura. Eu fiquei emocionada que há poucos dias eu estava vendo ele com o filho dele cavalgando. Eu falei, gente, isso é tão Que importante legal, hein? Sim. de pai para filho. E é muito difícil, sabe? Hoje no mundo, como a gente estava falando sobre essa questão de Uhum. rapidez das pessoas, não dá valor para o pouco espaço de tempo que elas têm com o filho, ou enfim, com a pessoa que gosta. O Arthur, ele estava cavalgando com o filho dele, eu fiquei tão orgulhosa de ver isso, porque assim, tá tudo muito corrido, tá tudo muito difícil para poder manter. E ele tirar um tempo para poder cavalgar com o filho, que é uma coisa que liga com a cultura tropeira, e ensinar, isso para mim é grandioso. Isso é maravilhoso. Então, assim, além de um administrador, assim, do orgulho do trabalho, do envolvimento que ele tem, da sua Sim. produtividade, sabe? É uma pessoa que respeita a cultura, trabalha por ela e não mede esforço. Então, assim, eu gostaria de deixar um eterno agradecimento. Mais uma vez, todos os meus parabéns, todos os elogios para ele também é pouco. É uma pessoa não só ligada à cultura, mas também à área ambiental, tá? Ele sempre está Olha, com apoio nos eventos do parque também, é uma pessoa que reconhece muito o Museu da Farmácia, o Museu do Tropeiro. Então, é muito importante a gente ter pessoas hoje no poder público que compreende a sim. essência dos lugares, dos equipamentos, sabe? E que vá Aham. contribuir para que essa história se perpetue, que não acabe. Sim, É muito sim. importante. Esse tato cultural é muito bom. É, porque se não tiver o envolvimento do poder público, não adianta, né, Tayane? São ações isoladas que não têm força de divulgação, esse é o ponto, né? Ali ela tem uma essência na terra, na raiz, mas ela não vai gerar renda, porque ela não tem um alcance para atrair o turista, né? Esse Sim. é Eu acho que realmente. vai conectar. É igual você falou no início, é uma engrenagem. A gente precisa trabalhar sempre em conjunto, é um puxando o outro. Guimarães falava o seguinte, que é junto dos bons que a gente fica melhor. Eu gosto demais, É, porque é, realmente é junto dos bons que a gente fica melhor. E a gente vai conectando cada vez mais, porque a cultura ela nos move. O turismo, ele movimenta não só a economia, mas ele movimenta o sentido das nossas vidas hoje para uhum, Ipoema, sabe? E eu acho que é muito importante quando a gente consegue compreender que a gente é parte desse processo, porque aí a gente faz com mais uhum, valor. E não valores, sabe? E sim. isso é muito. Ô, Tayane, interessante aqui um fato, que você está comentando isso, e eu pensei aqui. Porque uma coisa é o olhar do turista em relação ao atrativo, ao local, né? Ao atendimento, à recepção. E a outra coisa é a percepção do morador tem do turista, né? Então, se, no caso que você citou aí do Arthur, né, ele vem preservando essa cultura, o filho dele já tem essa essência, igual você está falando, essa essência e Tem vira uma formato. corrente, vira uma corrente do bem, exatamente. Eu costumo dizer que assim, a nossa gestão ela se preocupa muito com o legado, com dar Uhum. continuidade no processo e ele não ser interrompido. Que é o que acontece muito, a gente vê isso acontecer no poder público a todo momento.
E essa preocupação, esse novo tato com o dar continuidade no processo que pode ser iniciado hoje, mas que tem que ser mantido ao decorrer do tempo, é algo que faz realmente com que o nosso trabalho ele não seja interrompido e não seja aquela coisa, nossa, eu comecei, parou e por aí ficou. Então, não, a gente tem que preocupar em manter, é um legado, e a importância das pessoas da comunidade fazerem isso, compreender que é parte delas, é que vai fazer, que faz todo o diferencial. E Poema hoje se reconhece como um destino turístico, como um destino consolidado dentro da área do turismo, entendeu? E isso é muito importante. A gente não tem um morador brigando com o turista, pelo contrário. Eu fico muito orgulhosa de saber que Poema tem tantos elogios em diversas páginas, falando que nós recebemos muito bem, que as pessoas são aconchegantes, que querem voltar e que quem bebe dessa água realmente se encanta, não tem como não voltar. Isso é orgulhoso demais, isso é muito gratificante. É interessante que igual você falou, é uma valorização, né? Porque a gente percebe algumas movimentações de diretriz de gestão, que a pessoa acha que o certo é trazer alguém de fora para implementar algo que, às vezes, a mídia ali está apresentando, por exemplo. Entende? Sim, sim. E, na verdade, é o caminho inverso, né? Você valorizar quem está ali. Exato. Não Eu é? acho que o tato tá aí, sabe, Marco? A sacada é você tem que dar às pessoas autonomia para elas mostrarem o seu potencial. Porque a gente não tem a mania de valorizar a grama do vizinho. A grama do vizinho é a minha, é mais bonita. Só que se você não der oportunidade para que a sua grama cresça, que você mostre que ela é tão bonita quanto a do seu vizinho, a gente vai sempre cultivar a grama do outro, vai ser mais bonita, vai ser mais saborosa. E a nossa sacada hoje é essa oportunidade que a gente tem de ter um governo que trabalha para o reconhecimento, sabe? Nós temos hoje filhos da terra que governam os principais equipamentos do nosso distrito. Isso é um marco, porque geralmente buscam outras pessoas, né? Sempre procuram grandes nomes, pessoas renomadas, e a oportunidade de fazer com que as instituições formatem pessoas para assumir os próprios cargos dela, da própria autarquia, é muito importante, porque é a instituição promovendo aquilo que ela tem que promover, que é dar continuidade na sua história, e reconhecendo todo aquele empenho da pessoa. Então, assim, eu acho que isso é muito importante, isso é um diferencial de uma nova gestão. Claro. E aquele detalhe, né, Taiane, para se tornar-se um produto turístico é um processo longo, mas depois que ele está consolidado, aí é uma sequência. Mas para ele ficar consolidado, demora um bom tempo, justamente para você conseguir juntar, né, justamente ali os fornecedores, todo esse processo, todo esse envolvimento. E aí, por falar nisso, eu também não posso deixar de esquecer do Luiz, da Pousada Venda de Cima também. É uma pessoa, assim, super generosa, que inclusive ele é irmão da Lília, né? Da Pousada Pedra que Brilha. E tem um bordão maravilhoso, que ele sempre, eu acompanho ele fala terrinha, 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 sobre Poema. Que pertencimento com essa fala, meu Deus, assim, é de arrepiar. Demonstra orgulho da terra. Então, assim, não pode deixar de falar do Carlinhos também, não, que tem um trabalho maravilhoso, recebe, assim, por excelência na pousada dele, é um entusiasta do turismo, milita também, e a gente agradece muito. Ah, que bom. Tayane, ele está falando de pessoas, né, que fazem a diferença, né, que fazem parte aí da história e da cultura de Poema. O Rony Diop também tem uma pousada, não é isso? Sim, ele tem a pousada Ipoema, né? Que Ipoema, sim. Pessoa que reconheceu o nome de Poema à frente da sua pousada é uma grande pessoa, um grande, assim, entusiasta, é uma pessoa que milita, que trabalha por Ipoema, não só por Ipoema, para a região, para os atrativos, né? Uma pessoa que cuida, cultiva mesmo. Sim. Porque eu acho importante a gente deixar bem claro que não é só levar o turista, a gente tem que cuidar dos atrativos. Claro. Muitos dos nossos atrativos hoje não têm estrutura para estar recebendo, né? Igual a pousada do Patrocinamaro, que é a Cachoeira Alta, tem a Cachoeira dos Cristais, o Cânion dos Marques, que não tem estrutura. E aí vai do condutor local ter esse respeito da natureza e fazer com que essa educação ambiental seja levada até o seu cliente. Porque a gente depara também com pessoas que não têm uma certa educação ambiental. Isso é importante a gente falar, porque a gente tem que pelo nosso meio como um todo, né? Sim.
Tayane, eu sei que desde já estou ansioso para esse pacote de 29 a 31 de outubro. E Ansiosa, tô ansiosa para recebê-los, gente, ansiosa. quem sabe até lá, né? Tem aí uma roda de viola, né? Tudo é possível, né? Tudo é Tudo é possível. será, Claro. eu acredito muito na força que a gente tem de pensar positivo, acreditar que Isso. estão evoluindo no tempo certo, né? E que a gente está trabalhando para isso, né? Hoje a gente tem, mais uma vez, eu não posso deixar de falar dele, porque é um filho Uhum. da terra que hoje governa a minha cidade, que eu tenho grande orgulho de dizer que é um filho da terra. A gente tem o Marco Antônio Lage, que hoje é nosso prefeito, é uma pessoa que governa e é daqui de Poema. Então, assim, filhos da terra, governando a terra, a tendência é evolução, sem dúvida nenhuma. Porque o tato, o pertencimento e o cuidado é algo assim que vai fazer e já faz a diferença, né? Então vamos esperar, quem sabe no futuro a gente tem uma roda de viola, um evento aí dentro da cultura tropeira, ou até fora da cultura tropeira também. E Poema tem Sim, potencial para sim. diversos eventos. Aí você tocou num ponto interessante, Tayane, porque, por exemplo, já que está preservada a essência, né, que é a roda de viola, de repente outros gêneros musicais vão compor um leque de oportunidades a público-alvos diferentes, distintos, Sim, né? E sim. aí você já consegue complementar um calendário de eventos, e aí o que, que vai acontecer? Vai gerando renda, né, vai transformando ali através de outros produtos, mas a base é a mesma. Muda só É, os produtos, eu só vou dar né? um spoiler. É um novo governo, é um novo tempo e são vários trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Tenho certeza que esse calendário já está sendo planejado já. A gente está esperando mesmo. É a questão da pandemia que, de certa forma, Sim. nos limita, mas não nos Uhum. impossibilita. É o que eu deixo bem Isso. claro. A gente está limitado agora, mas a gente vai poder no futuro realizar o que é mais importante. A gente tem que ter esperança no futuro e trabalhar para que ele aconteça. Por isso que em Itabira o amanhã está sendo feito hoje. E isso é muito importante. Sensacional. Ô, Tayane, eu acho que essa fase que nós estamos vivendo, né, ela chegou também para a gente refletir, né, nas formas, né, nos serviços prestados, né, no que a gente estava fazendo, então, que nós já comentamos, automaticamente. Então, muitos méritos aí a toda a gestão que está fazendo esse trabalho diferenciado e, claro, no momento certo, Deus vai abençoar, que tudo vai acontecer da forma que tem que acontecer, que é da melhor forma possível. Estaremos Tayane, juntos. amém, amém. Eu sei que eu estou muito feliz com esse momento e tudo que é bom passa rápido, né? E assim, nós estamos começando a caminhar para o final da live. E aí eu sei que tem aí gente de plantão, entusiasta das poesias, e fica aquela pergunta que não quer calar. Tem uma saideira para nós? Tem uma Oba! saideira. E como é um privilégio estar aqui e falar para vocês que estão nos assistindo, Gratidão. com você, Marco, com esse convite maravilhoso. E assim, eu não poderia deixar de recitar um poema que eu me vejo dentro dele, que fala muito sobre mim e que é do Carlos Drummond de Andrade, que é o nosso poeta, então não tem como fugir dele. Eu sou apaixonada por Drummond, gente, não tem como fugir. Tá na não sou da família Drummond, mas carrego ele no peito. Então, Sim. assim, vou de privilégio para agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando para Oh, você, imagina. todos que estão nos ouvindo, que vão nos assistir ainda. Então, assim, fico eterna gratidão, de verdade. E vamos de privilégio, né? Olha, Privilégio. Chicote de cabo de prata, lavrada, chicote de status. Não risca no flanco de qualquer animal. Reserva-se todo para uso exclusivo da mulher fazendeira. O fino cavalo branco recebe orgulhoso as chicotadas agentes de mãos feminina. Carlos Drummond de Andrade. uau! Falar dos chicotes, que era usado pela mão feminina, eu espero todo mundo para uma receptividade aqui, poema com os talados chicotes. Sensacional. Tayane, olha só, manda um abraço para quem você quiser, fique à vontade. Nossa, eu quero agradecer a audiência de todo mundo aqui, o Arthur, o Rainer, que é um grande líder aqui de Poema, uma pessoa muito querida, o Reinaldo, que foi o nosso... Assim, não posso deixar de falar do Reinaldo, porque a primeira pousada de Poema foi do Reinaldo. É uma pessoa... Olha, como é que chama a pousada? A pousada Quadrado. E Quadrado. o Reinaldo Vieira, ele é irmão da Eleni, que foi a nossa gestora aqui do museu. O Reinaldo é a pessoa que
veste a camisa de Ipoema, leva Ipoema além dos limites, sempre batalhou e batalha até hoje. É uma pessoa que só engrandece para a gente na nossa região, que é um exemplo a ser seguido pelo amor que ele tem por essa terra, pelo tanto que trabalha, pelo tanto que fez e faz pela nossa Ipoema, né? Gostaria também de agradecer a Cláudia Benigna, que está aqui presente, a Scarlett, uma amiga querida que a Estrada Real me deu, a Silvia Cury também, o Alexandre Obama, um abraço enorme, a Letícia Lima. Então, assim, gente, muito obrigada. Acho que não vai dar para falar de todo mundo, são todos muito queridos, muito obrigada mesmo por todo carinho, por todo elogio, por toda a mensagem que a gente está recebendo. Muito bom, muito bom. Muito obrigada. Tayane Campos, olha só, então mais para frente faremos outra live. Vamos fazer a live, eu tenho certeza disso. Maravilha. Mas, apresentar. Não entendi, Tayane. Ainda tem um berrante para apresentar, não esqueça. Sim, bem observado, bem observado. Tayane Campos, eu vou salvar a live e vou te encaminhar, tá bom? Por favor, Marco, muito obrigado. Gratidão, muito feliz. E é o que eu costumo dizer, tudo que é bom tem que divulgar. E vocês estão de parabéns. Então, excelente noite para você, a todos. Você quer falar mais alguma coisa? Nós, né? Eu acho que nós estamos divulgando Ipoema muito bem. Nós estamos trabalhando para que Ipoema seja cada vez mais a excelência em receber, que elas consiga acolher vocês todas as vezes que vocês puderem vir a Ipoema. Vai ser maravilhoso recebê-los. Você é um presente que a gente ganhou, vai se tornar filho da terra, eu tenho certeza, breve. Oh, gratidão, Tayane, gratidão. Ô, Tayane, você sabe que eu tinha essa preocupação desde quando eu montei as lives, sabe? De poder divulgar as pessoas que fazem o bem. Então, os méritos são seus. Não, a gente reconhece, porque divulgar é uma coisa, vestir a camisa e promulgar isso adiante é diferente. Tem que ter um amor, tem que ter uma coisa bem mais, tem que ter aquela capacidade de cativar que a gente vê no brilho dos seus olhos quando você fala de Ipoema. E assim, agradeço muito mesmo por ter tomado Ipoema não só como seu destino, mas também como sua. Então, assim, seja muito bem-vindo mais uma vez. Gratidão. Terra breve. Obrigada, Tayane Campos. Marco. Muito bom. Gratidão, 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 Tayane. Um grande beijo, fica com Deus. Pessoal, excelente noite. Gratidão pela audiência. Até mais. Até mais, gente. Valeu.